A vida tem sido uma sequência de momentos difíceis e alguns acertos. Perder meus pais cedo me atingiu forte, como uma picada que nunca desaparece de verdade. Mas tive sorte quando o casal de idosos ao lado, os Gonçalves, me acolheram. Eles eram as almas mais bondosas que você poderia imaginar, me tratando mais como uma neta do que como um caso de caridade. Não éramos ricos em dinheiro, mas éramos ricos em amor, e isso era o que importava. Então, quando eu estava me encontrando, completando 18 anos e pensando em faculdade, eles morreram em um acidente de carro. De repente, eu estava sozinha novamente. Os Gonçalves me deixaram um pouco de dinheiro para a escola e a velha casa deles no subúrbio. Era um lugar aconchegante, cheio de memórias, mas com muitos fantasmas para mim. Então eu a vendi e comprei um pequeno apartamento na cidade, perto da faculdade onde me matriculei para estudar gestão financeira. Sentia-me bem em ter um plano e seguir em frente. As aulas eram difíceis, mas interessantes, e eu me joguei de cabeça para aprender tudo sobre números e mercados. Depois da faculdade, consegui um bom emprego. Os dias eram cheios de trabalho e eu estava indo bem, mas as noites eram outra história. A cidade parecia mais solitária do que deveria para um lugar tão cheio. Foi então que conheci Wagner numa festa de amigos. Ele era barulhento, engraçado e não se importava com quem soubesse disso. Sua energia era contagiante e nos demos bem desde o momento em que ele esbarrou em mim, derramando minha bebida. Ei, cuidado! Eu exclamei, mais surpresa do que com raiva. Foi mal, deixa eu te compensar. O que você estava bebendo? Wagner sorriu sem se desculpar. Cerveja, só cerveja, eu disse, tentando não sorrir tão facilmente. 2 cervejas, já volto. Ele gritou por cima da música, indo até o bar improvisado. Esse era o Wagner, simples, direto e sem complicações. Passamos a noite toda conversando sobre tudo e nada. Descobrimos que ambos amávamos filmes antigos e odiávamos sushi. Era fácil conversar com ele. Quando a festa estava acabando, eu não queria dizer adeus. 1 ano depois, ele me pediu em casamento, sem gestos dramáticos, apenas ele, eu e um anel que ele tirou do bolso enquanto assistíamos TV. Casa comigo, ele disse, segurando o anel tão apertado que eu pensei que ele pudesse esmagá-lo. Eu ri. Na verdade, eu ri não porque fosse engraçado, mas porque era tão típico de nós, tão perfeitamente imperfeito. Sim, claro, sou bobo. Casar não mudou muito no começo, éramos os mesmos, só que legalmente ligados, o que parecia certo. Nos estabelecemos na vida juntos no meu pequeno apartamento na cidade, ainda perto do agito, mas agora com alguém para compartilhar os momentos tranquilos. A vida parecia cheia e, pela primeira vez em muito tempo, as noites não pareciam tão vazias. Estabelecer-se na vida de casados tinha seus confortos, mas a vida não deixa você ficar muito confortável sem jogar uma bola curva ou 2. Os pais do Wagner, Sr. e Sra. Nunes, eram incríveis, vivendo em sua casa aconchegante no subúrbio. Eles me acolheram de braços abertos desde o começo. Eu podia ver de onde o Wagner tirou sua natureza tranquila. A gentileza deles era um bálsamo para meu coração frequentemente dolorido, ainda sofrendo pelas minhas próprias perdas familiares. Tão feliz por você fazer parte da nossa família agora, a Sra. Nunes costumava dizer, apertando minha mão com uma gentileza que era ao mesmo tempo encorajadora e esmagadora. Obrigada, realmente aprecio como vocês têm sido acolhedores, eu respondia, sentindo-me genuinamente grata. Visitar ele se tornou nosso ritual de fim de semana. Aqueles dias eram cheios de churrascos no quintal e longas conversas sobre xícaras de café fumegante. A vida era boa, simples e honesta, até que não era mais. Wagner foi chamado para uma longa viagem de negócios, 1 ano inteiro fora do estado. Era uma oportunidade fantástica para a carreira dele, mas o momento foi brutal. Mal tinha Wagner partido, e a saúde do senhor e da senhora Nunes começou a piorar rapidamente.
Aconteceu rápido e a senhora Nunes, abençoado seja o coração dela, soava quase fora de si de preocupação quando ligou. Duda, odeio pedir, mas poderia realmente usar sua ajuda aqui? O senhor Nunes não está nada bem, sua voz espessa de lágrimas não derramadas. Sem pensar duas vezes, arrumei uma mala e fui para o subúrbio. Ver o senhor e a senhora Nunes tão frágeis me abalou. Eles sempre foram pilar, forte e firme, agora ele parecia encolhido, preso à vida por um emaranhado de tubos médicos. Eu me encaixei na rotina da casa dele sem problemas, cuidando da cozinha e da limpeza enquanto a senhora Nunes se concentrava nos cuidados com o senhor Nunes. Às noites eu passava sentado ao lado deles, lendo em voz alta seus clássicos favoritos, seus olhos muitas vezes fechando antes que eu terminasse um capítulo. Obrigado, Duda, ele sussurrava nos dias bons, sua voz uma sombra do Wagner robusto de outrora. É um prazer, de verdade, eu dizia, apertando a mão dele, tentando oferecer conforto através do toque simples. Numa tarde tranquila, a senhora Nunes se sentou à mesa da cozinha enquanto eu picava legumes para o jantar. Ela parecia mais velha do que seus anos. Duda, não sei como dizer isso, mas estamos em uma situação difícil, ela começou, nervosamente torcendo as mãos. Eu coloquei a faca de lado, dando a ela toda a minha atenção. Estamos apertados, querida. Odeio até pedir, mas você consideraria alugar seu apartamento? Isso poderia nos ajudar a passar por essa fase difícil. Ela olhou para baixo, claramente envergonhada. Eu nem hesitei. Claro, senhora Nunes. Vou cuidar disso imediatamente, eu disse firmemente, tentando aliviar o fardo dela. O apartamento foi alugado rapidamente e todos os meses eu transferia fielmente a renda do aluguel para a senhora Nunes, junto com dinheiro para mantimentos e qualquer conta que aparecesse. Não foi fácil, o trajeto para meu trabalho na cidade se tornou um pesadelo, mas a família fica junta, certo? Isso era o que eu ficava me dizendo, mesmo nos dias mais difíceis. Você é um anjo. Duda, a senhora Nunes costumava dizer, seu alívio palpável cada vez que eu entregava o dinheiro. É o que a família faz, eu respondia, embora algumas noites, deitada no quarto de hóspedes ouvindo os sons distantes das sirenes da cidade, eu não pudesse deixar de sentir o peso do mundo sobre meus ombros. As ligações do Wagner eram meu único alívio, sua voz um elo com outra vida. Como estão as coisas? Você está aguentando bem? Sua preocupação era sempre evidente, mesmo através da estática das chamadas a longa distância. Estamos gerenciando, não se preocupe conosco. Eu forçava uma animação na voz, não querendo adicionar ao estresse dele. A vida na casa dos Nunes tomou um rumo drástico quando Patrícia, a filha da senhora Nunes do primeiro casamento, apareceu inesperadamente. O clima mudou imediatamente. Ela tinha aquele tipo de presença, como uma brisa fria que se esgueira pela porta. Eu não conhecia muito bem Patrícia, mas já tinha ouvido o suficiente do Wagner e até vislumbrado seu relacionamento gelado com o senhor e a senhora Nunes em breves visitas tensas. Meus dias já estavam esticados ao máximo, conciliando longas viagens ao trabalho e cuidando do senhor e da senhora Nunes, que agora estavam acamados e desaparecendo rapidamente. A chegada de Patrícia, no entanto, adicionou uma nova camada de tensão. Ficou claro que ela estava lá para ficar, fazendo-se em casa como se fosse dona do lugar. Uma noite, depois de um dia particularmente exaustivo, o senhor Nunes me chamou com um gesto fraco, sua voz um sussurro rouco, tensa e urgente. Duda, você precisa tomar cuidado com Patrícia. Ela é uma pessoa muito má, ele disse, a gravidade em seu Wagner apertando um nó em meu estômago. Entendo, senhor Nunes. Vou tomar cuidado, eu prometi, embora não estivesse exatamente certa do que estava prometendo. Fiel ao aviso do senhor Nunes, Patrícia não perdeu tempo em estabelecer seu novo regime. O primeiro sinal foi quando a encontrei na cozinha uma manhã.
Só para deixar claro, não estou aqui para ser empregada ou cozinheira de ninguém, ela declarou, me olhando como se eu fosse uma intrusa na cozinha de sua mãe. Fiquei surpresa, mas consegui manter a calma. Ok, Patrícia. Eu tenho cuidado das coisas até agora e posso continuar, disse eu, tentando manter a paz. Melhor porque eu não pretendo mexer um dedo, afinal, essa é a casa da mamãe, ela retrucou. A partir daquele dia, Patrícia fez questão de que sua presença fosse sentida, e não de uma boa maneira. Ela pedia comida só para ela e para a mãe, deixando as caixas vazias na mesa para eu limpar. Seu desprezo não era sutil e machucava, mas eu engolia a amargura porque o senhor e a senhora Nunes precisavam de paz. Duda, por que você não se senta e janta com a gente hoje à noite? Perguntou a senhora Nunes certa noite, num raro momento de velha ternura em sua voz. Antes que eu pudesse responder, Patrícia interveio bruscamente. Mamãe, a Duda esteve ocupada o dia todo, ela provavelmente prefere comer mais tarde. Suas palavras estavam revestidas de falsa preocupação, mas a mensagem era clara, eu não era bem-vinda. Os dias se tornaram mais pesados, minhas tarefas dobraram, e a arrogância de Patrícia preenchia todos os cantos da casa. Eu a ouvi à noite, sussurrando com sua mãe, envenenando-a contra mim. A senhora Nunes, antes tão amável e compreensiva, começou a mudar também. Seus olhares ficaram mais frios e seus obrigados mais raros. Algumas semanas depois, o senhor Nunes faleceu. O funeral foi uma cerimônia solene, com Wagner chegando a tempo de se despedir. Foi a primeira vez em meses que estávamos juntos, e o alívio de tê-lo ao meu lado era palpável. No entanto, em meio ao luto, notei que o clima na casa dos Nunes havia mudado significativamente. Patrícia estava em seu melhor comportamento, tratando todos com uma polidez forçada. Como estão as coisas enquanto eu estive fora? Wagner me perguntou baixinho durante um breve momento a sós após o serviço. Tudo bem, menti, forçando um sorriso. Eu não queria sobrecarregá-la ainda mais, seu luto já era suficiente para lidar. Tem certeza? Você parece um pouco cansada, ele insistiu, com a testa franzida de preocupação. Tem sido socorrido, sabe, ajudando por aqui, eu o tranquilizei, evitando seu olhar. Não era momento para aprofundar na bagunça que estava se formando sob a superfície. Assim que Wagner partiu, Patrícia deixou cair a máscara. O papel de irmã dedicada desapareceu, substituído pela atitude arrogante e desdenhosa a qual eu tinha me acostumado. A dinâmica na casa mudou drasticamente. A senhora Nunes, talvez em seu próprio luto intenso, tornou-se distante e fria comigo. Comandos substituíram conversas e eu me sentia mais como uma intrusa do que uma membro da família. Patrícia tomou conta da casa como se fosse a dona do lugar. Sua regência era marcada por desrespeito pelos sentimentos de todos, exceto os dela. Ela começou a invadir meu quarto sem bater, vasculhando minhas coisas como se procurasse um tesouro escondido. Uma tarde, eu estava no jardim tentando encontrar um pouco de paz quando me deparei com uma caixa entre os arbustos. Curiosa, abri e encontrei meus relógios, joias e até algumas roupas íntimas. Meu coração afundou. Perto dali, espalhados descuidadamente sobre um arbusto, estavam vários dos meus vestidos. A fúria cresceu dentro de mim enquanto eu recolhia minhas coisas. Com a caixa nas mãos, entrei furiosa, encontrando Patrícia na sala, esparramada como se fosse a dona do lugar. Que diabos é isso, Patrícia? Eu disse, minha voz tremendo de raiva. Você não pode simplesmente jogar minhas coisas fora. Patrícia riu, um som frio e cruel que ecoou pela sala. Viver aqui? Por favor, você é só uma hóspede e não bem-vinda. Você deveria estar no jardim ou melhor ainda, na rua. Você não passa de uma mendiga sem teto. Suas palavras feriram como sal em uma ferida. Eu não podia acreditar no veneno em sua voz. Tremendo, me virei para a senhora Nunes que havia acabado de entrar na sala. Senhora Nunes, por favor, diga a ela que ela não pode me tratar assim.
Esta deveria ser minha casa também, supliquei. A senhora Nunes, antes gentil e amável, agora olhava através de mim como se eu fosse invisível. Esta é a casa da Patrícia agora. Ela está certa, Duda, talvez seja a hora de você encontrar outro lugar para morar. Suas palavras foram um golpe que eu não esperava. Fiquei ali parada, com a caixa nas mãos, meu coração se partindo no peito. O lar que eu conhecia, a família que eu pensava ter, desmoronaram ao meu redor naquele instante. Apesar de tudo, fiquei por causa de uma promessa que fiz ao Sr. Nunes em seu leito de morte, de cuidar de sua esposa e não deixar que Patrícia a dominasse. Mas, dia após dia, a senhora Nunes parecia adotar os traços cruéis de Patrícia. Suas palavras se tornaram afiadas, seus olhos frios. Você está só sentada aí sem fazer nada, não é? A senhora Nunes disparou certa noite enquanto eu limpava após o jantar, sua voz gotejando de desprezo. Estou fazendo meu melhor para manter as coisas funcionando bem, respondi, tentando manter a voz firme apesar da dor que suas palavras causavam. Melhor? Poderia me enganar. Parece que você está só se aproveitando, ela zombou, virando-se de costas para mim enquanto saía da sala. Suas palavras doíam. Eu estava longe de ser uma aproveitadora. Eu havia alugado meu apartamento e transferido quase toda a renda para a senhora Nunes, além de cuidar da maior parte das tarefas domésticas, enquanto Patrícia não fazia nada além de criticar. Patrícia, vivendo da pensão da mãe, era implacável. O que meu irmão vê em você, afinal? Ela me provocava todas as noites. Eu mordia a língua, engolia a raiva e a frustração e me lembrava da promessa que fiz. Mas o ambiente era sufocante, a casa um campo minado de hostilidade. Uma noite, chegando mais cedo do trabalho, meu mundo virou de cabeça para baixo. Entrei e ouvi Patrícia e a senhora Nunes no meio de uma discussão acalorada na sala, não notando minha chegada. Precisamos fazer ela vender aquele apartamento. Você sabe quanto poderíamos usar esse dinheiro, Patrícia estava dizendo. Sim, mas como vamos convencê-la? Duda não é boba, ela não vai simplesmente entregar, respondeu a senhora Nunes, com uma voz que tinha uma mistura de frustração e ganância. Deixe comigo, mãe. Eu vou convencê-la com conversa mole. Assim que ela assinar, finalmente poderemos viver do jeito que merecemos. As palavras de Patrícia sibilavam pelo ar como uma cobra. Ouvi-las tramando para me tirar minha única segurança financeira foi um banho de realidade gelada. O medo me dominou. Eu não podia mais ficar. Meu coração batendo forte, deslizei para o meu quarto sem ser notada. Eles estavam planejando me roubar tudo. A decisão foi tomada naquele momento. Não havia como ficar depois disso. Apressei-me em fazer as malas com o essencial. Cada segundo naquela casa agora parecia uma contagem regressiva para o desastre. Não me dei ao trabalho de dizer adeus, eles não mereciam. Saí pela porta dos fundos, chamei um táxi para a estação. Sentada no trem para o estado do Wagner, dúvidas rodavam em minha mente. Wagner entenderia? Ele ficaria do lado deles? A incerteza era esmagadora, mas o medo do que poderia acontecer se eu ficasse era pior. Fiquei olhando pela janela, vendo a paisagem passar borrada, um misto de medo e determinação se estabelecendo em meu peito. Quando cheguei à casa do Wagner, sua reação foi um coquetel de choque, alívio e uma série de perguntas. Seus olhos se arregalaram ao abrir a porta e me encontrar parada ali. Lá estava eu, com uma bolsa na mão, provavelmente tão agitada quanto me sentia. Duda, o que você está fazendo aqui? Está tudo bem? Ele perguntou, dando um passo para o lado para me deixar entrar. Hesitei, observando a visão familiar e reconfortante da casa temporária dele. Não, Wagner, não está nada bem, respondi, com minha voz falhando um pouco. Ele me levou para o sofá, com uma expressão agora cheia de preocupação. Fala comigo, amor, o que aconteceu? Ele insistiu.
Contei tudo a ele, desde o retorno de Patrícia, as condições cada vez piores em casa, as manipulações financeiras e o golpe final, o plano para me fazer vender meu apartamento. Eu não queria preocupá-lo antes, não queria adicionar mais estresse enquanto ele estava fora trabalhando. O rosto de Wagner ficou cada vez mais sombrio com cada palavra que eu dizia. Quando terminei, seus punhos estavam cerrados, sua mandíbula dura. Por que você não me contou nada disso antes? Ele perguntou. Não queria causar mais problemas. Achei que poderia lidar com isso, admiti, me sentindo tolo agora. Duda, você não deveria ter que lidar com nada disso sozinha. Ele explodiu, levantando-se para andar pela sala. Não posso acreditar que minha mãe e Patrícia tratariam você assim. Ele parou e me olhou. Não vou deixar ninguém tratar minha esposa assim, de jeito nenhum, declarou ele, pegando o telefone. Observei, com o coração batendo forte, enquanto ele ligava para a mãe. O telefone mal tocou 2 vezes antes de ela atender. Eu não conseguia ouvir suas palavras, mas a rigidez nos ombros de Wagner dizia tudo. Mãe, isso tem que parar. Eu sei de tudo e não vou tolerar. Se Patrícia não sair e se você não começar a tratar a Duda com respeito, pode esquecer a nossa ajuda. Nada de mais dinheiro, nada de mais nada. A voz de Wagner era firme, sem deixar espaço para discussões. Houve uma breve troca acalorada, depois silêncio. A mão de Wagner apertou o telefone. Bem, se essa é sua escolha, você fez a minha, ele disse finalmente e desligou. Parece que somos só nós agora, amor. E isso é tudo que precisamos, ele disse, vindo me abraçar. Me aconcheguei nele, a segurança de seu abraço me fortalecendo contra o turbilhão de emoções. Só nós, murmurei, sentindo a verdade de suas palavras. Estávamos por nossa conta agora, mas de alguma forma, isso parecia certo. Wagner e eu conversamos longamente naquela noite. Discutimos coisas práticas, como meus arranjos de trabalho remoto e nossos planos financeiros sem o peso adicional de sustentar sua mãe e Patrícia. Parecia que estávamos lançando as bases para um novo capítulo, só nós dois. Aconteça o que acontecer, estamos nisso juntos. Você e eu contra o mundo, certo? Wagner disse com um sorriso determinado. Certo, sorri de volta, sentindo-me mais confiante com ele ao meu lado. Os próximos dias foram uma correria de atividades. Entrei em contato com meu trabalho para organizar o trabalho remoto, o que, felizmente, eles concordaram. Wagner me ajudou a mover minhas coisas do armazenamento e montar um escritório em casa no canto da sala de estar dele. Não era perfeito, mas era nosso e era tranquilo. Uma semana depois de nossa recém-encontrada paz, fui surpreendida por uma ligação que quase parecia um fantasma do passado. Era a senhora Nunes, sua voz, antes doce comigo, agora gotejava uma mistura de desespero e audácia. Duda, por que não recebi o dinheiro deste mês? Você sabe que dependemos dele, ela exigiu de cara. Fiquei em silêncio por um momento, a ousadia dela inacreditável. Depois de tudo, você realmente espera que eu continue te sustentando? Perguntei. Ao fundo, podia ouvir a voz de Patrícia, estridente e zangada. Ela é só uma ingrata, mamãe, faça ela transferir o dinheiro. Tomando uma respiração profunda para acalmar minha raiva crescente, lembrei das palavras venenosas que elas tinham me lançado, palavras que feriram profundamente. Senhora Nunes, Patrícia me chamou de mendiga sem escrúpulos. Lembra? Não vou mandar dinheiro para pessoas que me tratam como lixo. Acabou, houve uma pausa do outro lado e eu quase podia imaginar o rosto chocado da senhora Nunes. Mas somos família, ela finalmente disse, sua voz uma mistura de raiva e súplica. Não, família não se trata assim. Adeus, senhora Nunes, eu disse firmemente e desliguei antes que ela pudesse responder. A ligação me abalou, mas Wagner estava ali. Você fez a coisa certa, Duda. É hora delas aprenderem a se virar sozinhas, ele me tranquilizou, envolvendo um braço ao redor dos meus ombros.
Não muito depois de nos estabelecermos de volta em nossa cidade natal, outra surpresa nos alcançou. Eu estava grávida. A notícia trouxe uma alegria que não esperávamos, e de repente, o futuro parecia cheio de possibilidades. Decidimos que era hora de vender meu apartamento e comprar uma casa pequena nos subúrbios, um lugar perto de uma boa escola onde nosso filho pudesse crescer. Enquanto planejávamos nossa mudança, outra ligação veio, novamente da senhora Nunes. Duda, cometi um erro. Patrícia me forçou a vender a casa, pegou dinheiro e me deixou sem nada. Poderia eu morar com você e Wagner? Sua voz tremia, tornando o pedido ainda mais difícil de digerir. Depois de tudo, isso era um teste para minha determinação. Senhora Nunes, você escolheu esse caminho quando se aliou a Patrícia contra nós. Você poderia ter escolhido diferente, eu disse. Eu sei, cometi erros, mas você tem um coração bondoso. Não pode perdoar uma mulher velha por suas escolhas erradas, ela implorou. Suspirei, sentindo um pingo de pena, mas lembrando a dor que suas escolhas causaram. Eu te perdoei há muito tempo, mas isso não significa que posso te deixar voltar para a minha vida. Você precisa viver com as consequências de suas ações, assim como eu vivi, respondi e desliguei a ligação. Em seguida, com um toque resoluto, bloqueei seu número. Seguimos em frente com nossos planos, comprando uma casa charmosa com um pequeno jardim onde nosso filho poderia brincar. Era uma manhã de domingo preguiçosa, daquelas em que se demora no café e no jornal. Eu estava folheando as páginas quando um título chamou minha atenção. Mulher local presa por esquema de fraude em larga escala. Lá, olhando de volta para mim do jornal, estava Patrícia, algemada e com uma expressão derrotada. Não pude evitar um misto de choque, admitidamente, uma leve sensação de vingança que me tomou. Olha isso, Wagner, chamei, segurando o jornal para ele ver. É a Patrícia, ela foi presa por fraude. Wagner pegou o jornal, examinando o artigo com uma expressão séria. Uau, não posso dizer que estou surpreso, mas ainda assim, é muita coisa para absorver. Sim, mas ela fez suas escolhas e agora está enfrentando as consequências, respondi. As notícias eventualmente chegaram até nós por amigos de que a senhora Nunes estava vivendo em um apartamento minúsculo, trabalhando em 2 empregos para sobreviver. Sua pensão não era suficiente para cobrir suas despesas de vida e pagar as dívidas que Patrícia deixou. Você ouviu sobre sua mãe? Um dos amigos de Wagner, Luciano, mencionou uma noite, quando estavam em um churrasco no quintal. Sim, eu ouvi, Wagner respondeu, virando os hambúrgueres na grelha. Sua voz tinha um traço de tristeza, mas era temperada com determinação. Ela escolheu seu caminho, Luciano. É difícil, mas é assim que é. Luciano concordou. Você está certo, cara. Só achei que você deveria saber. A conversa mudou depois disso. O ar da noite se encheu com tópicos mais leves de esportes e trabalho. A vida tinha seguido em frente e nós também. A alegria de nossa nova vida realmente se cristalizou quando Mia veio ao mundo. Tornar-se pais mudou tudo. Mudou nossas prioridades, nossos sonhos e até curou algumas das feridas antigas, preenchendo-as com um novo amor. Você acredita que ela é nossa? Sussurrei para Wagner uma noite, enquanto observávamos Mia dormindo pacificamente em seu berço. Ela é perfeita, Duda, simplesmente perfeita, murmurou Wagner, com sua voz carregada de emoção. Passamos nossos dias maravilhados com cada pequeno marco que Mia alcançava, cada sorriso, cada risada. Ela era nosso pequeno milagre, e com ela, as dificuldades do passado pareciam recuar, dando lugar a novas memórias, melhores. Cada dia era simples, mas cheio de pequenos momentos de alegria que costuravam uma tapeçaria de uma vida familiar feliz. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos.
E se você quer conhecer o final da história da mulher que recebeu uma carta reveladora de sua falecida neta, e ficou em choque com o que descobriu, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço.